Unraveling Code, desvendando o código da matriz. Fala pessoal, bem-vindos ao curso Python para Humanos na Prática. Hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do módulo 1, Fundamentos do Python. Então, sem mais delongas, bora pro código. Como eu configuro o ambiente Python no meu computador? Eu vou precisar instalar o quê? E eu digo para você, nessa nossa segunda aula que é prática, que a primeira nós tivemos aquela teoria, e se você não assistiu o card aqui em cima, você não vai precisar instalar absolutamente nada no seu computador. Nós vamos começar utilizando ferramentas na nuvem, gratuitas, justamente para facilitar o processo. Tá ok? Porque o objetivo desse curso é nivelar os conhecimentos para que pessoas que não saibam absolutamente nada ou que saibam um pouco e que estão aprendendo possam continuar essa jornada. E se você é uma pessoa mais avançada, já está programando um pouco mais em Python e talvez esse conteúdo não seja do seu interesse, tenha um pouquinho de paciência que ao longo da evolução dessa jornada nós vamos chegar num assunto que é do seu interesse. Tá ok? Então aqui com o buscador do Google aberto, você vai digitar Google Colab e vai dar Enter. E aí você vai nesse primeiro link. Eu só vou aumentar o zoom do meu navegador para que a experiência sua fique mais agradável. Então vou abrir aqui, ó, Google Colab. Com o Google Colab aberto, você vai localizar um botão aqui embaixo chamado Novo Notebook. Para mim está New Notebook porque eu coloquei em inglês, mas no seu caso muito provavelmente estará como Novo Notebook. E você vai clicar neste botão. E aí ele vai carregar o notebook. Eu vou explicar o que é um notebook para quem não sabe. Mas antes eu quero mostrar para vocês que é possível você trocar o tema do seu notebook. No caso aqui, ó, vindo no menu Ferramentas ou Tools, para quem está na versão em inglês, Settings ou Configurações. E aí você pode trocar o tema. No caso, o tema padrão que vem é o Adaptive, é esse tema aqui. Mas como eu prefiro mais escuro, isso aí vai do gosto de cada um, vou deixar como Dark, tá ok? Legal. Então, o que é um notebook? Imagina um caderno de escola, o caderno que você usava na sua escola, onde você podia escrever as linhas, e essas linhas seriam executáveis, e outras linhas seriam linhas que você realmente deixou anotações estáticas. É exatamente isso que é um notebook. Tá? Só que essas linhas que eu falei do caderno, na verdade, elas se chamam células. Então, cada linha dessa daqui é uma célula. No caso, eu tenho uma célula de código e uma célula de texto. Mas as células de texto, nós não vamos mexer com elas agora. Nós vamos nos ater apenas as células de código. Então, eu vou excluir aqui e vou permanecer com a célula de código. Então, a primeira coisa que você vai aprender a fazer em Python é comentários, e comentários de uma linha. Tá? Então, como que eu faço um comentário em Python? Eu uso cerquilha, né? Ou para simplificar, muito embora não seja esse nome, mas a gente costumeiramente fala hash, né? Hashtag, se bem que hash tá certo, mas o tag não, mas a gente fala hashtag porque a gente associa uma coisa com a outra. E é legal as associações porque elas facilitam o aprendizado, tá? Então você vai escrever hash e vai marcar aqui, ó, comentário de uma linha. Então esse é um comentário de uma linha, tá? E aí, como que eu faço para me executar a minha célula? Você falou que uma célula é executável, que ela é código, sim. Você pode clicar no play ou você pode fazer as teclas Shift mais Enter, tá? Tanto faz Shift Enter ou clicar no playzinho ao lado, você vai executar aquela célula individualmente. E aí, como isso é um comentário, não vai acontecer nada, porque os comentários são ignorados pelo interpretador Python. Depois, mais para frente, a gente vai aprender que é possível você executar todas as células de um notebook. Tá? Mas eu não vou complicar as coisas. Vamos aqui começar do básico, que é o mais importante, porque as coisas grandes, elas começam pelas coisas pequenas, as básicas. Tá ok? Então agora você vai criar uma nova célula de código, vai vir aqui, ó, no maisinho do code. E aí agora eu vou te ensinar como fazer comentários de múltiplas linhas. Como que eu faço isso? Eu vou usar 3 aspas duplas em cima, Enter, 3 aspas duplas embaixo, e no meio, entre essas 3 aspas duplas, aí em cima e aí embaixo, eu vou colocar meus comentários. Tá? Então veja que aqui fica certinho e o editor não reclama de erro. Mas e se eu repetir essa experiência aqui em cima, onde o comentário é apenas de uma linha? Aqui com o número tudo bem, não tem problema. Mas, se eu colocar qualquer texto, veja que ele logo acusa erros. Ó. Por quê? Porque aqui ele entende que isso deveria ser código Python. E não faz parte do comentário, porque ele é de uma linha. Tá ok? Então esse é o inicial para você aprender, porque vocês vão usar muitos comentários para fazer as suas anotações, tá? Então a primeira coisa que nós vamos aprender é os tipos de dados em Python e depois nós vamos aprender como descobrir que tipo de dado que é e também olhar a estrutura desses dados e, por sua vez, olhar a documentação das classes que são desses tipos de dados. Então vamos por partes. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é abre uma célula aqui de código e você vai escrever o seguinte: texto é igual, coloca uma mensagem lá dentro, uma mensagem de texto. Tá ok? Se você executar do jeito que está aqui, não vai acontecer nada, porque essa execução ele só atribuiu esse valor aqui dentro dessa variável, ou objeto. Uma coisa importante, tudo em Python é objeto. Guardem isso, vou repetir, tudo em Python é objeto.
Então, para quem gosta de programação objeto, que está me ouvindo aí, que está aprendendo Python, que veio de outra linguagem, fique feliz porque tudo em Python é objeto. Isso é muito legal, tá ok? Então, se eu colocar o nome dessa variável direto aqui e executar, aí sim eu consigo ver o valor dela. E veja que na exibição, veja que o símbolozinho aqui de exibição, o output, né, o output do resultado, ele traz com aspinhas do lado, tá? Se eu chegar na próxima célula e escrever print, que é um comando que imprime um valor, veja que a mensagem não aparece entre aspas simples. Por quê? Porque aqui em cima ele está me dizendo, por meio dessa anotação, digamos assim, aspas simples, que é um texto. Tá? Daqui a pouco a gente vai mexer com números e vocês vão ver que em números ele exibe o número direto. Tá? Isso aqui é uma explicação muito básica, mas é só para você entender por que está aparecendo com aspinhas simples. Beleza? Eu vou copiar esse print aqui de cima, vou colocar ele aqui embaixo. Tá? E na próxima célula a gente vai declarar uma variável chamada número e vai colocar um valor lá dentro, 15. E aí vou fazer o mesmo processo. Vou colocar número aqui embaixo, e aí ele vai atribuir o valor ao objeto número, ou à variável número, e depois vai exibir embaixo o conteúdo dessa variável, que no caso é 15. Vamos fazer mais um. Então vou fazer número 2 igual a 15.05. E vou repetir o número 2 aqui embaixo e vou executar. Lembrando que execução ou é Shift Enter ou clico no playzinho aqui do lado. Veja que ele exibiu o valor aqui. Tá? Então veja aqui, ó, valor numérico não tem aspa simples, valor de texto tem aspa simples, né? Aspa simples porque é uma aspa só. Tá ok? Vamos criar mais uma célula de código e essa aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, maior de 18. E aí nós vamos atribuir a seguinte expressão. 17 é maior que 18? Isso é óbvio que você sabe qual vai ser o resultado, mas é simplesmente para a gente praticar esse tipo de dado que vai vir aqui, que é um dado booleano. Então, nós temos dados do tipo texto, dados do tipo número com ponto, né? E temos booleano, tá? Basicamente, esses tipos de dados aqui. Agora eu falei para vocês que é possível descobrir qual que é o tipo do dado utilizando um comando. Então, nós vamos aprender o primeiro comando para essa brincadeira, que é o comando type. O type diz qual é a classe ou o tipo do objeto. Agora ficou claro para vocês que tudo em Python é objeto. Então, isso aqui é um objeto texto, esse é um objeto número, objeto booleano. Então, como que eu uso o type? Veja que type abre e fecha, né? Então, ele recebe um argumento. Então, a gente vai digitar type e vai passar o texto dentro dele. Então, a gente vai pegar o texto e vai colocar ele aqui. E vai executar a célula. E olha só, ele diz que esse objeto é do tipo string. Olha que legal. Ah, legal, então quer dizer que eu posso fazer com os outros? Sim, então vou convidar você a fazer junto comigo dos outros também. Então vamos lá. Eu vou fazer mais um aqui, ó, só para mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui do notebook. Ó, vou colocar o número, dessa vez eu vou fazer com o número e vou executar. Veja que ele não executou, ele não mostrou, na verdade, o tipo do objeto de texto, ele já foi para o número. Por quê? Porque ele respeita a última exibição. Então você vai ter que tirar esse type daqui e colocar ele na próxima célula. E aí você executa. E aí você vai ver que lá nós temos o tipo int. E aqui em cima ficou int porque eu tinha executado, não executei de novo, vou executar de novo só para ele gravar o string ali, beleza. Então o número vem da classe, ou seja, é um objeto do tipo, integer. A mesma coisa eu vou fazer para o número 2, e vou executar. Veja que o número 2 deu o quê? Float. Legal, então esse é um tipo de dado diferente, embora seja numérico. Ele não é igual int. Por quê? Porque nós colocamos aqui o ponto, tá ok? Agora nós vamos fazer com o maior de 18. Então, type maior de 18. Só uma dica, se você escrever o começo do comando ou da variável, o editor te ajuda a autocompletar. Então, só você dar Enter aqui ou clicar em cima que ele autocompleta para você. E vou executar. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Ah, eu esqueci de aumentar o zoom. Peço até desculpa para vocês. Ó, vou aumentar o zoom. Ah, agora ficou melhor para visualizar, né? A experiência ficou mais agradável. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, agora vocês entenderam que com o type eu posso descobrir qual é o tipo do objeto, tá? Tá, legal. Então, se eu pegar essa classe, no caso o int, o string, o float, isso aqui tudo são classes. A gente vai aprender o que é classe lá na frente. Fique tranquilo. O que eu quero ensinar para vocês agora é que, pegando um desses carinhas aqui, a gente consegue ver a documentação da classe. Tá? Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas só para você entender mais ou menos, classe é como se fosse uma planta de uma casa. E o objeto é a casa construída. Nós vamos chegar na orientação objeto, a gente vai se aprofundar nisso, vai brincar bastante. Mas é só para você poder entender o porquê que você vai utilizar esse comando help aqui. O help ele exibe a documentação de uma classe. Tá? Então, vamos lá, vamos brincar. Então a gente vai colocar aqui, ó, help. E vai passar para help o str, né? str. Opa,
str, e vou executar. Então olha só que lindo, né? E aproveitando que lindo, né? Não se esqueça de curtir esse vídeo. Não esqueça que você curtindo o vídeo, você está ajudando o canal Unraveling Code, está engajando o nosso conteúdo e o canal precisa da sua ajuda, tá? Então, em demonstração de gratidão, de parceria, de amizade que vocês têm comigo aqui, eu agradeço que vocês sempre estão colaborando com os conteúdos, compartilhando. Aproveita agora se você esqueceu e deixa aquele like. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo se você gosta do nosso conteúdo e do nosso canal, beleza? Então vamos de volta aqui, ó. Toda a implementação da classe string foi exibida porque havia uma documentação dela. Olha só que legal. Então tem aqui a declaração da classe string. Ela está fazendo herança com a classe objeto, porque objeto é o topo, né, de todo mundo herda de objeto, né? Nós vamos aprender isso lá na frente. E aí vem a documentação de de toda a implementação, de toda a classe. Legal? Então isso aqui vai ser muito importante para vocês explorarem os objetos em Python. Lembra que eu falei dos fundamentos? Lembra que eu falei das questões da cultura do Python? Então tudo isso que eu estou passando para vocês tem relação. Tá, ok? Tem mais coisas que a gente vai aprender mais para frente. Mas por hora eu vou me ater a isso para a gente não dar um passo maior do que as pernas e devagar. Eu gosto de trabalhar do modelo one shot, né? One shot no sentido de tiro e acerto, né? Para que ninguém confunda aqui, porque hoje tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui no YouTube, mas no sentido de tiro e acerto. Então, pequenos shots, pequenos tiros, mas no alvo, para a gente não passar os pés pelas mãos e acabar perdendo o foco ou até mesmo se desestimular com altas complexidades. Todos os desafios que são grandes, você precisa quebrá-los para que fique mais interessante. Você entrega esses pedaços até você conseguir concluir o todo. Essa é a ideia dessa jornada de curso aqui de Python que eu estou fornecendo para vocês, beleza? E deixa aí no comentário o que você está achando desse vídeo, aproveita e dá alguma sugestão, e se você ficou com alguma dúvida, por favor, comente, que eu terei o maior prazer em respondê-lo, ou lá pelo Instagram da Unraveling Code, beleza? Bom, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o help aqui, aí no seu código você pode manter o help do jeito que está. Mas aqui não, só para mim não aumentar muito essas células aqui, não ficar muito grande, ficar muito complicado para mostrar para vocês. Eu só vou apenas trocar o int, ou aliás o string, né, pelo int, só para a gente ver a documentação do int. Olha só a documentação do int, né? Deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui. E como eu falei para vocês, né? Ele faz herança com objeto. Legal? Ah, então quer dizer que faz herança com objeto. Então quando você está colocando esses tipos, né? Ou classes dentro da help para ver a documentação, eu posso fazer com objeto também? Pode, faça aí, faça aí. Seja curioso. A curiosidade é a diferença, faz a diferença. E vou executar e olha só que legal. Nós temos a documentação do objeto. Veja que o objeto não faz herança com ninguém. Ele é o topo do topo do topo, tá? Através do objeto todo mundo herda dele. Então é isso, galera. Então, vocês aprenderam a função help, tá? Agora tem um outro comando muito interessante que é o dir. Tá? O que o dir mostra? Ele mostra, vou colocar aqui, exibe a estrutura de um objeto. Né? Ou melhor dizendo, uma classe. Né? Uma classe é objeto, objeto é a concretização da classe. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse help aqui e vou trocar ele para dir e vou executar. Então legal, ó, nós temos aqui a estrutura de objeto. Se eu colocar o int aqui dentro, mesma coisa. Se eu colocar o string, a mesma coisa. Olha só o string. Inclusive, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, olha só. A gente vai brincar com string, nós vamos estudar string mais pra frente. Mas eu gostaria de aproveitar essa ocasião para mostrar para vocês como fazer isso é interessante. Então, olha só. Suponhamos que eu quero fazer com que o meu texto fique com a primeira letra maiúscula. Então, geralmente, nas linguagens de programação, é uma funcionalidade ou um método chamado capitalize. Eu vou falar do jeito que está escrito, tá? Para facilitar, não vou pronunciar nativo, senão fica confundir, fica chato, né? Então é capitalize, desse jeito aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou, aqui mesmo, tá? Eu vou usar essa parte aqui mesmo, ó. Eu vou pegar o texto, vamos chamar o texto aqui, ó, aquele objeto que nós temos o texto ali. E aí eu vou só trocar aqui em cima, eu vou colocar com U minúsculo. Vou executar de novo para ele reatribuir o valor, né? Para atualizar o valor. Vou executar. Veja que o U está minúsculo. Então, se eu colocar aqui, ó, ponto, lembra que eu falei lá? Ó, inclusive, o Colab te ajuda, tá? Porque ele tem um IntelliSense, né? Ele vai autocompletando o seu código, vai te ajudando. Então, se você fizer o ponto, né? Ou seja, eu estou acessando uma funcionalidade do objeto string. E essa funcionalidade que eu quero é o quê? Capitalize. E aí eu vou abrir e fechar, porque ele é um método, e vou executar. Olha só o que vai acontecer. Ele vai colocar a primeira letra maiúscula. Deixa eu colocar aqui embaixo o texto, só para você comparar. Para fins de comparações. Olha, aqui era minúsculo, porque nós colocamos lá em cima, certo? E aqui, quando nós colocamos o capitalize, né, o capitalize, ele coloca lá como o primeiro caractere em maiúsculo. Olha só que legal. E aí eu tenho outros métodos aqui, por exemplo, ponto... deixa-me ver aqui um bem interessante. Ah, esse aqui é legal, ó. Replace. Ó, replace, tá? O replace, você fala para ele o que você quer trocar por o quê, né? No caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar interrogação e vou executar.
Então ele vai pegar tudo que tem naquela cadeia, nessa cadeia de caracteres que tem a letra A e vai substituir por interrogação. Olha só que legal. Substituiu por interrogação, ó. Bacana, tá? Então, nós conseguimos explorar o objeto dessa forma. Aqui no Colab é mais fácil, porque você bota o ponto aqui e aí ele chama para você, é uma maravilha. O Visual Code também faz. Mas se você tivesse num ambiente em que você não tivesse essa facilidade, daí você usaria a função dir, tá? O dir ele vai ajudar você a descobrir, olha, método, ó. Isso aqui, ó, se é alfanumérico, por exemplo, aqui ele pergunta se é alfanumérico, né? Ele pergunta se é alfa, ele pergunta se é o ASCII II, pergunta se é décimo, pergunta se é dígito, né? A gente vai brincar com esses caras lá na frente, mas tudo isso aqui são funcionalidades do objeto. Lembra que eu falei? Uma classe é uma planta de uma casa, a casa concretizada é essa planta implementada, né? Já existe, ela está concretizada, mas a casa tem funcionalidades. Por exemplo, abrir o portão é uma funcionalidade, né? Acender uma luz é uma funcionalidade que está intrínseca à casa, entende? Então, são funcionalidades que a gente chama de método. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, nesse detalhe não, porque nós vamos falar disso lá na frente na orientação ao objeto. O que eu quero aqui nesse momento é que você aprenda como você pode estar brincando com Python com os objetos, explorando esses tipos e vendo o que os objetos oferecem, tá bom? Então, por hora, eu vou parar por aqui e volto a repetir. Se você tiver dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou responder com todo carinho, com toda a paciência, tá? Ou até mesmo você pode nos procurar lá no Instagram Unraveling Code, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.